Alguns aqui falaram que investigado não investiga. Mas o Brasil está tão de cabeça para baixo que talvez a única possibilidade que essas pessoas presas tenham de tomar conhecimento completo do processo pelo qual elas são acusadas é através dessa comissão. Eu destaco aqui e deixo, para registro aqui da taquigrafia, já que a senadora está participando de uma reunião na lateral da comissão, que as subrelatorias elas são de suma importância. Eu faço aqui uma soma às vozes do deputado Exalcir, deputado Sérgio Moro, entre outros que me antecederam, o deputado Evair também, para que nós tenhamos as subrelatorias. Não é possível que, num fato tão grandioso, com tantos aspectos como esse de 8 de janeiro, a gente não possa ter esse fatiamento que já é praxe nessa casa, para que segmentos aqui de parlamentares possam se debruçar. E isso não significa fazer subrelatórios que obrigatoriamente serão atendidos pela relatora. Não, serão contribuições a esse trabalho. E eu faço um apelo aqui para que nessa parte das subrelatorias a gente tenha aqui uma especialmente dedicada às violações dos direitos dos advogados. Porque se a OAB é um órgão especial, com diversos privilégios, justamente por se dizer defensora da democracia, a gente tem que assegurar aqui também que os advogados tenham direito aos autos. Porque as denúncias são inúmeras. Existe até livro, como feito, por exemplo, pelo advogado Dr. Caivano, 8 de janeiro, a história não contada, falando só desses abusos. E não é um livro fininho, não. É um livro grosso, com algumas centenas de páginas. Eu fico feliz que a relatora tenha acertado em determinados pontos, como a da investigação com relação aos produtos de higiene que não chegaram a essas pessoas. Agora, outros pontos me trazem preocupação. Ela colocou aqui no seu relatório eivado de opiniões e afirmações, o que eu condeno, mas ela traz aqui ela fala aqui, por exemplo, na página número 8, que, abre aspas, apresentamos em linhas gerais de investigação, sem prejuízo de novos fatos conexos, possam haver incluídos nessa relação. E aí ela puxa aqui para a parte de as manifestações públicas e em redes sociais de agentes políticos contra o resultado das eleições. Ou seja, se nós casarmos esse item com o que ela disse no começo da sua proposta de trabalho, de sugestão de projetos de lei, a gente vai estar reeditando aqui o PL 2630, que nós derrubamos lá na Câmara, ou melhor, impedimos a sua votação. Então faz-se necessário essa questão das subrelatorias, até porque os deputados aqui e senadores tiveram pouco tempo para analisar os requerimentos que estão inclusos já nessa proposta de plano de trabalho. O apelo que eu faço é que para que pelo menos a gente venha votar amanhã, já que haverá a sessão dessa CPMI, para que a gente possa, nessa oportunidade sim, fazer a análise desses requerimentos. Encaminho aqui para o final, senhor presidente, dizendo que a relatora também peca ao não se delimitar o fato certo dessa CPMI, que são as manifestações de 8 de janeiro. Ela inclui ali as datas de 12 e 24 de dezembro como datas em que ocorreram fatos a serem investigados. Ninguém se furta a haver investigação. Agora, a CPMI, ela tem como requisito a definição de um fato, justamente para que não ocorra essa retroação ad eterno. Porque se nós formos ver o sentimento que levou essas pessoas a se revoltarem dia 8 de janeiro, e aí longe de um golpe, porque domingo, sem ninguém em Brasília, sem nenhum tiro, sem sequer haver, eu pelo menos não tomei conhecimento, de uma pessoa para governar o Brasil, esse tal ditador que viria com esse golpe. Se nós retroagirmos e formos olhar o sentimento dessas pessoas, não é que elas queriam, esse sentimento não é sobre o Jair Bolsonaro ter perdido as eleições, mas sim pelo processo eleitoral que não foi transparente. E aí o que eu respondo aos senadores que falaram que Jair Bolsonaro é um ditador, etc. e tal. É porque a única pessoa nesse país, presidente da República, que não conseguiu nomear o seu diretor-geral de Polícia Federal foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não pôde, senador Contarato, usar, pela primeira vez, o presidente não pôde usar as imagens do seu discurso da ONU. O presidente Jair Bolsonaro, ele sequer pôde fazer transmissões ao vivo da sua residência. Ele teve menos 150 mil inserções de rádio. E quando seus advogados reclamaram, coisa que Vossa Excelência condenou aqui, como se fosse um golpe reclamar a justiça, Alexandre de Moraes cobrou em 24 horas provas dessas 150 mil inserções de rádio a menos, que foram apresentadas. E aí parece que foi um jogo democrático. E finalizando, presidente, o deputado Feliciano lembrou muito bem aqui
da questão... Obrigado. Da questão de que Jair Bolsonaro... Para concluir, deputado. Para concluir, presidente. Foi cerceado em diversas das suas liberdades nessa corrida presidencial que foi totalmente desigual. Você pode até não acreditar na questão das urnas eletrônicas, mas o TSE vestiu um dos lados dessa corrida eleitoral e isso gerou essa revolta. Muito obrigado.